E eu queria uma coisa, porque eu já tô com 30 anos, né, Léo? Então eu queria uma Uhum. coisa com menos tempo, né? E eles, assim, eles já deixam claro quando tu entra, que, tipo, é no mínimo 3 anos. Uhum. E o que que tu acha desses 3 anos aí? Eu não sei te dizer, sabe? Tipo, porque pra mim, que Tu nem eu te já falei, por eu não ter ensino chegou a ver algum médio, depoimento de algum aluno meu que foi aprovado em eu medicina? vi, eu vi. É isso que me chamou mais atenção em ti. Tipo, meu Deus, 60 dias, sabe? Tipo, eu sei que não é a minha realidade, mas assim, que fosse um ano, já não é 3, 4 anos como os cursos me dizem que é, entende? E assim, tem aluno aprovado na federal, tem aluno aprovado no vestibular da federal, tem aluno aprovado no SISU, tem aluno ProUni. Então a gente tem de tudo. E nenhum deles precisou de 3 anos, depois que aprendeu o meu método, né? Então vamos lá. Sim. Assim, eu acho que o primeiro ponto, assim, eu não quero te dizer que eu vou fazer um milagre na tua vida. Mas acho que o primeiro ponto aqui para a gente poder analisar é ver o porquê que não deu errado. Desculpa, por que que deu errado ano passado? Porque assim, se a gente vê, provavelmente teve pessoas que passaram, né? Então assim, vamos tentar analisar juntos, eu e você, vamos tentar analisar por que que não deu certo. Eu acredito que bastante pelo fato de eu estar há mais de 10 anos sem estudar, e eu Tá. voltei agora, e pelo fato de eu não ter ensino médio, e provavelmente porque eu não tinha um método, tipo, eu não tinha nem. Não tinha um método de estudo, sabe? Eu estudava pelo que eu achava que devia, sabe? Tá, vamos analisar então como é que tu estudava, tá? Vamos analisar como é que tu estudava. Então você ia pro cursinho, correto? Sim, Tá. Cursinho. Vou escrever aqui, tá? Vamos analisar juntos. Cursinho, ficava quantas horas no cursinho? eu ficava à noite, 4 horas. 4 horas, tá? 4 horas no cursinho. Beleza. E durante o dia tu fazia o quê? Estudava. Porque daí Tá, eu estudava. saí do emprego e eu peguei o seguro-desemprego e eu aproveitei só para estudar. Eu estudei que nem uma louca, eu estudei muito. Tá, e o que que é estudar pra ti? Eu pegava as matérias, lia o Uhum. que tinha que ler, procurava videoaulas, porque eu entendo mais por videoaulas do que lendo, e tentava fazer os exercícios. Tá. E você tinha uma estratégia para fazer esse exercício ou tu só lia e tentava fazer? Tentava fazer, sem Tu não tinha uma estratégia nenhuma. estratégia, um passo a passo para fazer os exercícios. Não. Tá, beleza. Então vamos recapitular. Então, você ia para o cursinho à noite, você tinha as aulas, né? Você anotava alguma coisa, escutava o professor falar? Não, escrevia o tempo inteiro. Eu Tá, anotava, enquanto ele estava falando, eu anotava também. beleza, anotava tudo, ok. Aí você lia o conteúdo, né? Você lia o conteúdo, depois você via videoaula e tentava fazer exercícios. Uhum. Beleza. E aí você seguiu isso durante um ano, né? E não teve resultado. Não. Nem perto do que eu esperava, sabe? Tá, Eu numa escala acertei, de zero eu a fiz o 10. Enem. Numa Oi? escala de 0 a 10. Uma escala de 0 a 10. Quanto que tu acha que foi o teu resultado desse ano de estudo? Eu acho que foi em 5, sabe? Perto do que eu tava, eu evoluí, sabe, Léo? Uhum. Mas, assim, nossa, é pouco, sabe? E é muito Tá, sofrido para beleza. conseguir. Vamos lá. Então, nós estávamos falando antes de farmácia, né? Tu já trabalhou numa farmácia, a gente estava falando Uhum, de psiquiatria, medicamentos, né? Então, acontece. uhum, Quando o médico ele prescreve aquele medicamento, ele prescreve aquele medicamento para você, né? Pode ser vamos supor aqui, um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, né? Enfim, ou um antipsicótico, enfim, pode ser qualquer medicamento aqui. Quando ele for prescrever aquele medicamento para você, vai ter um guideline, vai ter um estudo científico comprovando que aquele medicamento funciona. Concorda comigo? concordo. Ele não vai prescrever um remédio para você
Ah, eu acho que funciona esse remédio. Tá, eu vou te dar esse remédio aqui e talvez funcione. Ele não faz isso, né? Ele prescreve um medicamento para você que é comprovado cientificamente que funciona. Né? Por quê? Porque ele tem aquele conhecimento médico que ele adquiriu, que é o conhecimento científico, e hoje ele pratica medicina. Vamos pegar um outro exemplo. Você vai construir uma casa. Você vai chamar um engenheiro. Porque o engenheiro ele tem o conhecimento científico para levantar uma casa. Correto? Correto. Agora, no nosso cenário aqui, estudo. Falando de estudo. Existem conhecimentos científicos que mostram quais são as melhores estratégias para você estudar. Então, que nem eu falo aqui para o pessoal que me acompanha. Eu provo o que eu falo através de estudos científicos. Tudo que eu falo aqui eu consigo provar através de estudos científicos. Então, por exemplo, eu falo que cursinho é botar dinheiro fora. Você fazer cursinho presencial online é botar dinheiro fora. Eu falo isso. E aí eu provo através de conhecimentos científicos. Então, no nosso contexto aqui disso, e além de provar com conhecimentos científicos, eu provo com meus alunos que foram aprovados em medicina. Sim. No nosso contexto aqui, nós estamos falando do quê? De aprendizagem, né? Porque imagina que lá no dia do Enem, o fiscal te deu a prova e você tinha questões. Essas questões eram problemas. Para você resolver esses problemas, você tinha que acessar a tua memória, resgatar aquelas informações que você aprendeu, para você conseguir resolver as questões. Né? Que nem, por exemplo, um médico psiquiátrico. O que o médico faz? Você vai trazer problemas, né? Ele vai analisar os teus sinais, os teus sintomas, ele vai fazer um diagnóstico a partir dos conhecimentos prévios que ele tem. Então, ele vai resolver o teu problema através da memória, através dos conhecimentos prévios que ele aprendeu lá na hora que ele estava fazendo a residência de psiquiatria. E aí ele vai resolver o teu problema. No teu cenário é o quê? Você tem a prova com 90 questões e você tem que resolver essas questões. Só que para isso você tem que acessar a tua memória e para você acessar esses conhecimentos prévios, você tem que ter aprendido eles antes. Então, nós estamos falando basicamente de aprendizagem. E aí, qual que é a ciência que estuda a aprendizagem? Nós temos a neurociência. A neurociência, dentro da neurociência, né, ela vai estudar todo o sistema nervoso central, tem um ramo dentro da neurociência que chama aprendizagem. Então, a neurociência da aprendizagem, ela se perguntou lá atrás qual que é a melhor estratégia para mim aprender, para mim passar em prova. Os neurocientistas, né, dedicaram a vida inteira dele para a vida inteira deles para entender como que o cérebro aprende. Então, eles ficaram a vida inteira deles dentro do laboratório lá, estudando como é que o cérebro humano aprende. E aí, eles descobriram, tá? Tem estudo, eu já mostrei, até teve um estudo recente agora feito em 2017, foi publicado nos Estados Unidos, que comparou, né, a prática observacional e você ir lá e praticar, né? Qual dessas duas técnicas traz mais resultado. Mas eu vou falar aqui para ficar mais pedagógico, eu vou falar de porcentagem, tá? Então, quando você está na sala de aula, tá? Você está na sala de aula, a tua taxa de retenção é 5%. Nossa. E tu pode fazer um teste. Pega uma videoaula, você e todo mundo que está aqui assistindo, pega uma videoaula, assiste ela durante 60 minutos, pausa a videoaula e tenta, pega uma folha em branco, né? Pega uma folha em branco e tenta escrever o que tu aprendeu durante aqueles 60 minutos. É bem isso que eu sentia, sabe, Léo? Tipo, como é que eu vou te explicar? Era muita informação, mas não tinha
um jeito para ensinar a aprender, sabe? Tipo, Perfeito. E aí é interessante isso, né? Por quê? Porque se tu não aprende, tu não memoriza, tu vai mal na prova e ano que vem tu paga de novo, né? Aí eu fico mais um ano e tu fica pagando ali, né? Porque já tá na tua mente que é 3 anos, é, né? Mas enfim, vamos analisar aqui. Então, 5%, né? Então a tua taxa, não é o que eu tô falando, tá? É a ciência que fala. Tem vários estudos aqui, eu não. Depois até posso postar nos stories para vocês verem, tá? Quem é meu aluno já sabe, né? Todas as minhas aulas eu mostro esses estudos, né? Mostro lá para eles aonde que foi publicado, qual que é a universidade que foi feito esse estudo. Mas enfim, 5% a tua taxa de retenção. 5%. Quando você está lendo, aumenta um pouquinho, é 10%. Então imagina aqui comigo, como é que você vai conseguir fazer as questões, como é que você vai conseguir evoluir nos estudos, aprender os conteúdos, memorizar os conteúdos, se você tem um estudo de baixa produtividade. sim. Imagina que você está saindo de Caxias e você está indo para Porto Alegre. E você está dirigindo uma Ferrari, que é um carro muito potente, e você vai chegar rapidamente em Porto Alegre. Saindo do ponto A e está indo para o ponto B. Só que você está no banco de trás do carro, tá? E o carro está no piloto automático indo na direção contrária. Imaginando que a Ferrari é o teu cérebro, tá? Uhum. E a direção é a tua mente. Então você está indo na direção oposta. E aí vai ser muito difícil você conseguir sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque é como você estivesse indo pelo caminho errado. Por quê? Quando você pega a prova e você não consegue resolver as questões, você se sente impotente, você se sente triste, angustiada. Você tem uma resposta emocional. E aí você vai sentar para estudar física, matemática, você vai lembrar desse dia. Por quê? Porque a nossa resposta emocional é uma ferramenta para a gente interpretar o mundo. Então, se eu venho aqui, te trato bem, falo coisas positivas para você, você vai ter uma resposta emocional, vai querer conviver comigo. Agora, se eu venho aqui e te trato mal, falo coisas negativas para você, você vai ter uma resposta emocional negativa e vai querer se afastar de mim. Acontece a mesma coisa com os estudos, só que tudo isso é inconsciente, não é consciente, né? O nosso cérebro ele opera a nível subcortical, inconsciente. Então imagina, você senta para estudar física, matemática, que são matérias importantes, e você tem esse bloqueio mental, é uma trava, é uma trava. Você dá um bug ali no teu sistema cerebral. Não vai, não consegue estudar, não consegue aprender. É bem isso que acontece. Então, assim, e isso que eu tô te falando é científico, né? Então, tu vê que na prática acontece isso, né? Porque o cérebro, o meu cérebro é igual ao teu. O ser humano é igual, do ponto de vista neurofisiológico. Então, acontece. Você vai ter essas respostas negativas, você vai memorizar isso, e aí quando você senta para estudar física, matemática, você não consegue estudar. E aí você deve estar perguntando, tá, Léo, beleza, e qual que é a forma correta de estudar? Exatamente. É o que eu gostaria de saber. Vamos lá. Se tu perguntar para tua mãe e para o teu pai, depois tu faz isso, tá? Quando acabar a live, tu vai lá e pergunta para eles. Como é que tu aprendeu a andar? Provavelmente através de tentativas. Tu tentava caminhar e caía. E aí eles te criticavam quando você caía? Eles ficavam te xingando quando você caía? Não, acho que não. Eles te, eles te motivavam. Eles ficavam felizes.
Ou seja, né, porque a aprendizagem motora tem muita relação com a aprendizagem cognitiva. Então, se tu perguntar para eles depois, eles vão falar o seguinte: você caía e levantava, caía e levantava. E toda vez que você caía, eles ficavam felizes, eles te motivavam, eles te incentivavam para você aprender.